Salut, espero que esteja tudo certo com você. Hoje, nesse texto, a gente vai ver uma das promessas, palavras de Jesus e aproveitar para aprender francês e essa estrutura que vai aparecer várias vezes aqui e você precisa conhecer, tá? A gente aproveita também para ver bastante o vocabulário e já deixar aí você pronto para conseguir pronunciar esse texto também em francês, que é o mais importante, certo? Então, olha só. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. O que acontece aqui com esse soyez? Todas as vezes que você vê esse OY aqui, que é o OY, a gente vai dizer why, tá? Como se fosse mineiro mesmo, tá? Então, a palavra voyage, por exemplo, né, que também tem esse OY, você não vai falar voyage e nem voyage, sei lá. Soyez voyage, tá? O Y é sempre som de Y, tá? Então, ne, a pronúncia mais fechada, sempre ne soyez pas inquiet. IN sempre som de an, e aí aqui a gente pode fazer essa ligação, ne soyez pas inquiet, e esse S final aqui, esse T a gente não vai pronunciar. Então, não sejam inquietos, né? Aqui a gente tem o verbo ser no imperativo, né? Então, não sejam inquietos, não fiquem inquietos, ne soyez pas inquiets, d'accord? Vous croyez, a gente tem de novo esse croyez aqui, né? É o verbo croire, que significa crer ou acreditar. Se você é meu aluno, tem acesso lá à nossa plataforma, coloca esse verbo croire, C-R-O-I-R-E, lá na barra de pesquisa e estuda esse verbo em todas as formas, tá? Aqui não dá tempo da gente ver todas as formas desse verbo, mas você que está precisando aprender francês precisa dominar a conjugação verbal de todos os verbos principais, no mínimo. Então, o verbo croire é um verbo muito importante, vai aparecer muitas vezes. Escreve lá para você rever a aula sobre o croire e fazer os exercícios também, tá? Então, vous croyez en Dieu, vocês creem em Deus, tá literalmente escrito isso, né? Vous croyez en Dieu. Aí a pronúncia de Dieu aqui, ó, faz uma boca de O e fala E, tá? Não é nem de E e nem de O, mas é Dieu, Dieu, tá? Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi, tá? Esse aussi significa também, então é aussi, a U sempre som de O e moi sempre som de OA, tá? Então, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Então, vocês acreditam em Deus, creiam também em mim, acreditem também em mim, tá? Dans la maison de mon père, poderia ser chez mon père, né? Mas aqui na tradução a gente tem dans la maison, tá? Maison, então, é casa, e a gente vai lembrar de mansão, por exemplo, que é a mesma raiz aí que deu origem a essa palavra em português, mas maison, então, é casa, tá? A palavra chez, que vem da mesma raiz de casa, a gente usa também para designar a casa, e aí a gente usa sempre chez e a pessoa, tá? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, chez Tassiana, na casa da Tassiana, tá? Então, na casa do meu pai, então é dans la maison de mon père, ou ainda chez mon père, tá? Chez, C-H-E-Z, né? Essa preposição que também significa casa, tá? Além de significar casa, a preposição chez, ela pode significar para, tá? Ou perto de, tá? Em outros contextos. Mas fica para um outro momento essa explicação, só para você saber. Aqui, então, dans la maison de mon père, tá? Lembrando a pronúncia sempre mais fechada, dans la maison de mon père. Il y a, esse il y a significa há, tem, né? Se for bem rápido, a gente vai só dizer y a. Il y a é mais pausado, mais calmo, mais na escrita. Então, il y a beaucoup de place, tá? Beaucoup de place, lugares, quando a gente está falando de lugar específico como vaga ou como lugar para sentar, por exemplo, a gente vai usar em francês place, tá? A gente tem outras palavras para designar lugar. A gente sempre usa lugar em português, mas em francês a gente tem
3 palavras, no mínimo, que designam lugar. Então, a gente tem place, a gente tem lieu, que é a que vem diretamente aí da mesma palavra de local, que deu lugar e deu lieu. E a gente tem endroit também, que é um termo um pouco mais afetivo, até mais subjetivo, tá? A gente tem um post explicando toda a diferença dessas 3 palavras lá na nossa comunidade. Procura lá, né, lieu, place ou endroit, para você ver várias frases de exemplo para conseguir usar direito, porque às vezes a gente usa tudo lieu ou usa tudo place e às vezes não é a nuance de sentido correta, tá? Então, se você é meu aluno, veja lá esse post, veja as frases de exemplo e aprenda finalmente a usar place, lieu e endroit, tá? Então, aqui, como é lugar de ocupação, a gente vai usar a palavra place, tá? Então, il y a beaucoup de places, tem muitos lugares, il y a beaucoup de places, tá? Sinon, se não fosse assim, né? Sinon, est-ce que, né? Será que? A gente introduz uma pergunta com est-ce que? Je vous aurais dit, eu vos teria dito. Je vous aurais, esse aurait aqui é uma forma do verbo avoir, né? Que você já deve conhecer. Se você não conhece, escreve lá na barra de pesquisa também, avoir, para ver o verbo avoir, tá? Je vous aurais dit que je vais, então, se não, né? Será que eu teria dito para vocês que eu vou? Je vous aurais dit que je vais, tá? Que je vais, não é que je vais, é que je vais. Aí é sempre e o S final a gente nunca vai dizer. Então, je vous aurais dit que je vais vous préparer une place. Eu, né? Se não fosse verdade, será que eu teria dito isso? Que je vais vous préparer une place, né? Que eu vou preparar para vocês um lugar. Esse vous préparer aqui, ó, lembrando esse ER no final, sempre só som de E, tá? Préparer, tá? Préparer, e assim todos os outros verbos que você vê que tem ER no final é sempre som de E, tá? Então, préparer, étudier, chanter, e assim por diante, tá? E se je vais, e se eu vou, e se je vais vous préparer une place, e se eu vou preparar um lugar para vocês, je reviendrai, né? Aqui a gente tem o verbo venir, né? Nessa forma do futuro, tá? Então, o verbo venir, je viens, eu venho, você vem, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. No futuro, ele vai ter essa raiz um pouquinho diferente, que é o viendrai, tá? Eu virei, então, je viendrai, tá? E aí aqui a gente tem o acréscimo do re, que significa vir novamente, ou seja, voltar. Então, je reviendrai, né? Eu revirei, né? Ou voltarei, virei novamente. Je viendrai et je vous prendrai avec moi, e eu vos levarei comigo, né? Esse prendre, que é o pegar, ou tomar, ou levar, então, je vous prendrai avec moi, afin que lá où je suis, para que, a fim de que, lá onde eu estou, lá où je suis, esse lá significa o lugar, né? Então, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que lá où je suis, lá onde eu estou, vous soyez aussi, vocês estejam também, né? Então, a gente tem aqui o verbo vous soyez aussi, que é o verbo que a gente começou estudando ele, que é o verbo être ali, no imperativo e no subjuntivo também, tá? Então, se você ainda não dominou também o imperativo e o subjuntivo, na nossa plataforma, vai anotando aí todas as aulas que você tem que ver depois, porque o imperativo você precisa ver e o subjuntivo também, tá? Vous connaissez le chemin, vocês conhecem o caminho, vous connaissez le chemin, tá? Lembra que eu já expliquei que o CH em francês corresponde muitas vezes ao C, então aqui a gente tem caminho e em francês chemin, tá? Então, vous connaissez le chemin de l'endroit où je vais. E aí a gente tem aqui essa palavra endroit, que é diferente de place, né? É também lugar e é também uma palavra que a gente vai usar muito para indicar uma localização. Então, de l'endroit où je vais, tá? Endroit, como eu já disse, ele tem um caráter até um pouco mais subjetivo, tá? C'est un endroit magnifique, por exemplo, é um lugar magnífico, tá?
a gente usa endroit também como sinônimo de lugar, tá? Então, vous connaissez le chemin de l'endroit où je vais, né? Para onde eu vou, où je vais, onde eu vou. Thomas, que é o Tomé, né? Thomas lui dit, então Tomás diz para Jesus, Senhor, Senhor, lembrando, o som de GN é a mesma coisa que o nosso som de NH, então Senhor, faz uma boca de O e fala E, vai ficar Senhor. Nous ne savons pas, nós não sabemos. O verbo savoir aqui é o saber. Escreve lá na barra de pesquisa o savoir também para memorizar toda a conjugação dele. Nous ne savons pas où tu vas, onde você vai. Senhor, nós não sabemos onde você vai. Senhor, nous ne savons pas où tu vas, tá? Se é aqui a negação mais informalmente, a gente só diria nous savons pas, tá? Esse ne aqui, muito frequentemente, a gente engole na linguagem mais informal. Mas aqui estamos com um texto escrito, então nous ne savons pas. Então nós não sabemos où tu vas, onde você vai. E aí, comment, né? Como pourrions-nous, aqui poderíamos nós, esse nous aqui aparece invertido, que é uma forma de introduzir uma questão um pouco mais formal, tá? Isso não quer dizer que você não vai usar isso porque é formal, eu preciso aprender o francês do dia a dia, não. Tem momentos em que você vai usar a inversão também. Tem lá a nossa aula sobre a inversão, pode ir lá assistir, tá? Então, comment pourrions-nous, como poderíamos nós, en connaître le chemin, tá? O connaître aqui é conhecer, na forma aí do infinitivo, e a gente tem en connaître le chemin. Por que a gente tem esse en connaître, né? Porque é le chemin de, né? De où tu vas, né? O caminho de onde você vai, ou de onde você vem, tá? E esse en aqui significa isso, algo que tenha sido introduzido pela preposição de, tá? Ou une, un, une, de, e, du, de lá, de, ela, apóstrofe, de. A gente usa esse en aqui para retomar algo que tenha sido introduzido por uma preposição de, tá? Então, aqui, quando a gente vê no slide anterior, nous ne savons pas où tu vas, né? A gente não sabe para onde você vai, que é esse lugar, né? E aí ele fala, como a gente pode conhecer o caminho desse lugar? Então, esse en aqui significa o caminho do lugar, beleza? Jésus lui répondit. Então, Jesus lhe respondeu, Jésus lui répondit, je suis le chemin, eu sou o caminho. Se for muito rapidamente, aqui a gente vai dizer je suis le chemin, tá? Je suis Jesus, né? Jesus, não é Jesus, je suis le chemin, je suis, ele poderia dizer, né? Je suis Jesus, mas ele não diz, ele diz je suis le chemin, tá? Então, je suis le chemin, la vérité et la vie. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père. Esse personne aqui significa ninguém. Quando a gente acompanha personne com une, por exemplo, né? Une personne est venue. Então, uma pessoa veio. Une personne, a gente acompanha com um artigo e a gente tem o sentido de pessoa. Mas quando a gente só tem assim, personne, geralmente vai significar ninguém, tá? Então, personne ne vient au Père, e ainda tem esse ne aqui acompanhando, então é ninguém, tá? Então, ninguém vem ao Pai, personne ne vient au Père, autrement seria outramente, de outra forma, que par moi. Esse que aqui significa senão, é uma exceção, né? Não existe outra forma, não existe outro caminho, autrement que par moi. Então, esse que aqui significa uma indicação de, se não for esse, é só esse, tá? Então, quando ele fala aqui, personne ne vient au Père autrement que par moi, então, ninguém vem ao Pai senão por mim, de outra forma que por mim, tá? Se vous me connaissez, se vocês me conhecem,
Vous connaîtrez aussi, vocês conhecerão também. Então, se vous me connaissez é o presente, vous connaîtrez é o futuro, vous connaîtrez aussi mon père. Vocês me conhecem, vocês vão conhecer o meu pai. E dès maintenant, esse dès significa desde. Então, maintenant é agora. Eu amo essa palavra porque ela é a junção de main, que é mão, e tenant, que é a forma do verbo ter, e significa literalmente tendo na mão, que é aquilo que você tem agora, né? Então, dès maintenant é desde agora, o tempo presente, aquilo que está na sua mão agora. Dès maintenant, desde agora, vous le connaissez, vocês o conhecem, né? E vous l'avez vu, vocês o têm visto, né? E o tendes visto, vous l'avez vu, tá? Essa forma vu aqui é a forma do passé composé do verbo voir. Mais uma vez vou indicar, veja lá na nossa plataforma a aula sobre o verbo voir, para você dominar toda a conjugação dele, tá? Então, vous l'avez vu, vocês o viram, vocês o têm visto, o tendes visto no caso, tá? Philippe lui dit, então Felipe lhe disse, Seigneur, montre-nous le Père, Senhor, mostra-nos o Pai, montre, tá? O verbo mostrar é montrer em francês, então, montre-nous le Père, mostra-nos o Pai, et cela nous suffit, tá? O cela é uma forma um pouco mais formal do ça, que significa isso, tá? Aqui, como é um texto mais formal e escrito, a gente vai dizer, então, cela, e num contexto mais informal, a gente vai usar o ça. Então, ça nous suffit, ou cela nous suffit, se for um contexto mais formal. Cela nous suffit, isso nos suffire, tem esse verbo que é ser suficiente ou bastar, então, cela nous suffit, isso nos basta, isso nos é suficiente. Jésus lui répondit, Jesus lhe respondeu, il y a si longtemps, tem tanto tempo, esse si em francês não é o sim, a gente até tem o si usado como sim em outro contexto, mas aqui esse si significa tão ou tanto. Então, il y a si longtemps, então há tanto, longtemps é quando é muito tempo, é longo tempo, justamente para dizer muito tempo. Então, il y a si longtemps, há tanto tempo que je suis avec vous, que eu estou com vocês, que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, e você ainda não me conhece. Esse pas encore aqui seria o ainda não, né? Então, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu, aquele que me viu, celui qui m'a vu, aí o verbo voir no passado de novo, celui qui m'a vu, a vu le Père. A vu é a junção do avoir mais o vu, que significa o verbo voir no passado, tá? Então, celui qui m'a vu, a vu le Père, o que me viu, viu o Pai. Comment peux-tu dire, como pode você, também aí uma inversão, comment peux-tu dire, como você pode dizer, montre-nous le Père, nos mostra o Pai, mostra-nos o Pai. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Você não crê, né? Também tem mais uma inversão. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que eu estou no Pai, et que le Père est en moi, e que o Pai está em mim? Les paroles, as palavras que je vous dis, que eu vos digo, ne viennent pas de moi-même, não vêm de mim mesmo, tá? Lembrando aqui que a palavra parole, ela tem mais um sentido de mensagem ou discurso. Quando você quer dizer só assim, qual que é a palavra para isso? A palavra que eu conheci, a gente vai usar geralmente mot, M-O-T, tá? É a palavra que a gente usa mais quando a gente quer expressar palavras simplesmente, tá? A gente até tem em português a palavra mote, não sei se você conhece, mas significa uma palavra de ordem ou um slogan, por exemplo, tá? Parole, a gente vai usar mais quando a gente fala, por exemplo, les paroles d'une chanson, a letra de uma música, ou ainda em expressões para dizer o discurso ou a mensagem de alguém, tá? Então, por isso que ele diz les paroles que je vous dis, não les mots, porque les mots seria só os termos mesmo, tá? Então, les paroles, ça veut dire
les messages, né? As mensagens. Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Então, não vem de mim mesmo. Ne viennent pas de moi-même. Apareceu aí mais uma vez o verbo vir, para você relembrar aí todas as formas do verbo vir. C'est le Père qui demeure en moi. É o Pai que permanece em mim. Esse verbo aqui, demeurer, significa, então, permanecer, não é bem demorar, né? Se bem que quem permanece acaba demorando. É uma junção aí do morar, que é passar tempo, e aí demeurer vai ser usado no sentido de permanecer. Então, c'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses œuvres, tá? Accomplir, então, você vai pensar em completar, né? Esse complir é cumprir, ou completar, ou ainda realizar tarefas, obras. Então, accomplir ses œuvres, né? Realizar suas obras. Então, c'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses œuvres. Então, é o Pai que permanece em mim e que realiza as obras dele, tá? Então, quero ler aqui com você desde o começo, só para você repetir depois de mim e internalizar aí a pronúncia desse trecho aí que é tão valioso aí para quem estuda a Bíblia junto com o francês, certo? Então, vamos lá? Ne soyez pas inquiets, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Sinon, est-ce que je vous aurais dit que je vais vous préparer une place? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous connaissez le chemin de l'endroit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses œuvres. Gente, que texto bonito, né? Eu queria muito ver você lendo esse texto e me mandando lá no TikTok, no Instagram, no Facebook. Quero ouvir sua voz, quero ouvir a sua pronúncia em francês. Tenta aí memorizar esse trecho e manda lá para mim para a gente avaliar aí a sua pronúncia também, te ajudar a pronunciar cada vez mais naturalmente em francês, certo? E se você ainda não é meu aluno, né? Eu falei várias vezes aqui da minha comunidade, existem várias formas de você integrar a nossa comunidade, desde o acesso às aulas gravadas, ou ainda às aulas ao vivo comigo, ou ainda aulas particulares, se for o caso, tá? Então, conheça a minha comunidade através do link que está aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula. D'accord? Au revoir et à la prochaine. Até a próxima.